Meus amados irmãos, temos ao longo desse mês falado sobre fé, e uma fé que não é uma fé morta, não é uma fé que se acomoda, não é uma fé que fica sentada aguardando as coisas caírem do céu. É uma fé que envolve uma dependência, mas também envolve uma atitude. Quando nós olhamos para a realidade do que as Sagradas Escrituras nos fala acerca de fé, nós encontraremos algo como leremos agora. Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala sobre isso, fala sobre essa realidade da fé, e eu gosto particularmente dessa definição que a Sagrada Escritura nos apresenta, e você pode guardar essa definição no seu coração. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Se lhe perguntarem um dia, um momento, o que é fé para você, o que você entende por fé, você pode dar essa resposta. Se cair lá no vestibular, no Enem, o que é fé? Coloca Hebreus 11, 1. Você vai acertar, essa você vai acertar. Diz assim que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então guarda isso, fé é o firme fundamento, é você estar confiado, é você estar confiante de coisas que você aguarda, de coisas que você espera. A pergunta que eu faço hoje é: o que você tem aguardado? O que você tem esperado? Talvez o que tem passado no seu coração que exige de você fé para que você espere, para que você confie. E também fala que fé é a prova das coisas que não se veem. Porque, ora, se nós temos fé, é porque nós acreditamos que algo que ainda nós não recebemos, não vemos e não tocamos, um dia nós veremos, receberemos e provaremos disso. Então, veja que a fé, ela é esse fundamento que acompanha o coração tanto dos antigos como dos modernos. A fé é essa parte imaterial que faz presença no meu coração e no seu coração. Inclusive, digo que fé, ela vai muito além de um ambiente tão somente religioso. Hoje nós fazemos uma leitura e temos um entendimento muito claro do que é fé. Mas existem contextos onde a religião não é presente, onde pessoas ainda não discerniram acerca de Deus, que são pessoas de fé, que são pessoas que acreditam, que confiam, talvez erroneamente depositando a fé na fonte errada, mas tem ali algum movimento que faz com que esse mecanismo seja trabalhado no seu coração. Então, guarda isso, que a fé é esse firme fundamento de coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em Hebreus capítulo 11, nós viemos falando acerca da realidade de alguns homens e mulheres que são, na realidade, os nossos heróis. Hoje nós vemos aí uma realidade onde a Marvel tem criado heróis a todo momento e trazido assim um momento muito lúdico na vida dos que acompanham as séries, as trilogias e os filmes que passam acerca dos super-heróis. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós podemos dizer: esses são os nossos heróis. Esses, de fato, são os nossos heróis. Porque eles, num tempo muito hostil, num tempo muito difícil, eles olharam pela fé, eles confiaram, acreditaram e receberam. Alguns, como diz as Sagradas Escrituras, falam que partiram sem saber qual de fato foi o resultado daquilo, mas que viram de longe as promessas de Deus sendo cumpridas em suas vidas. Falamos sobre Abel, falamos sobre Enoque, falamos sobre Abraão, falamos sobre Sara, falamos sobre Noé, falamos sobre esses ícones do Antigo Testamento que falam muito ao nosso coração e que sempre quando nós olhamos, às vezes parece que uma grande lacuna é colocada diante de nós, porque nós falamos: poxa, eles tiveram uma fé de tal forma que é impossível nós termos hoje.
Mas a palavra nos mostra que eles foram homens e mulheres semelhantemente a nós. Eles passavam pelas mesmas lutas, eles passavam pelos mesmos problemas, eles tinham as mesmas limitações, tinham dor de cabeça, tinham dor de barriga, tinham problemas financeiros, tinham lutas na família, mas ainda assim conseguiram viver. Então, isso é a prova viva de que hoje, em pleno ano 2023, é possível também vivermos uma vida pela fé, confiados em Deus, crendo que aquilo que não se vê, aquilo que espera, poderá chegar diante de nós. E como nós falamos hoje pela manhã, a fé, ela não deve estar pautada no resultado daquilo que receberemos, mas a fé, ela deve estar e ser encontrada na pessoa que proporciona tudo isso. E essa pessoa é Deus. A nossa fé precisa estar em Deus. Que a nossa fé e o nosso amor, como diz o cântico do cantor cristão, estejam firmados no Senhor, no Senhor. Porque quando nós estamos firmados no Senhor, as demais coisas acontecem. E nessa noite, eu queria falar com vocês sobre uma realidade de homens, de discípulos que acompanharam Jesus, acompanharam o Mestre e precisaram de fé para acreditar que as coisas estavam acontecendo. Isso nós encontramos no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. E eu quero ler a partir do versículo 1 e demonstrar aos irmãos essa realidade bíblica que nos é apresentada, que fala acerca de homens que andaram com Jesus, que experimentaram do amor e da graça de Jesus, que foram ali acudidos pelo Senhor, que ouviram a voz do Senhor, mas que tiveram suas crises de fé. Mas essas crises não foram maiores do que a realização da fé que eles aguardavam no Senhor. Então, crises nós teremos, mas nós não podemos esquecer que aquele que nos proporciona a vida e que faz com que os mecanismos se movimentem, ele é maior, sempre será maior do que os nossos problemas, sempre será maior do que as nossas crises, sempre será maior do que a nossa incredulidade. E o capítulo 21 diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Versículo 5, disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Meus irmãos, que palavra esplêndida! A palavra essa que nos é apresentada é o relato de Jesus se personificando de forma corpórea, visível, tangível. Ele ali estava andando entre as pessoas,
podia ser tocado, podia ser apalpado, porém não era uma caminhada normal, não era um movimento normal. Aquele que estava entre os discípulos, entre as pessoas, era o Jesus que alguns dias atrás havia sido levado para o Gólgota, havia sido colocado numa cruz, havia clamado tetelestai, havia sido colocado numa sepultura, e dali ele ressurgiu. Era a prova viva das suas palavras que falavam: olha, eu não vou ser contido pela morte, eu não vou ser contido pelas hostes. Ao contrário, Jesus ele ressuscitou, ele se apresentou de uma forma visível, manifestando àqueles que ali estavam que a morte não teve poder sobre sua vida. A palavra nos mostra que já era próximo aí da terceira vez que ele se apresentava aos seus discípulos. Ora, os discípulos estavam num caminho, indo de uma cidade para outra, ora eles estavam em uma casa, num local fechado, e Jesus se apresenta a eles, ora eles estavam numa pescaria. Porém, quando nós observamos essa realidade da pescaria, de Pedro, João e outros discípulos que estavam ali, diante dessa pescaria, eles não estavam ali para desestressar. Eles não foram até ali o mar, entraram num barco e foram pescar para desestressar, como diz a lenda popular, que pescar faz com que você desestresse. Os pescadores têm essa garantia, falam que de fato é assim. Para quem não é pescador, ficar ali aguardando estressa mais, né? Para quem é impaciente, mas o que acontece? Porque o peixe não morde o anzol logo. Mas não, quem está ali diariamente, vive isso, diz que desestressa. Enfim, cada um tem a sua forma de observar. Mas aqui nós vemos que os discípulos, eles estavam numa pescaria, porque eles haviam já, de alguma forma, desacreditado também de que Jesus iria ressuscitar. Alguns estavam incrédulos a tal ponto e desanimados a tal ponto, que eles falaram: olha, não nos resta outra coisa, senão voltarmos para a nossa profissão. Pedro, ele é chamado pelo Senhor, estando nessa profissão. Alguns pesquisadores, alguns livros falam que Pedro, ele era um empresário da pesca, ele pescava, ele distribuía peixes para Jerusalém, ele tinha funcionários sobre o seu cuidado, e quando ele abandona tudo isso para seguir o mestre, ele vê como uma opção agora, não mais de rentabilidade, mas uma opção de voltar à vida que ele tinha antes, porque o mestre não estava mais presente. Enfim, Jesus morreu, Jesus não está mais conosco, Jesus não multiplicará mais os pães e os peixes, Jesus não nos dará mais poder para irmos e fazermos e falarmos em seu nome. Enfim, o que nos resta? Vamos voltar à nossa profissão. E aqui nós vemos que Pedro volta e com ele voltam alguns dos discípulos. Não necessariamente esses discípulos, eles tinham essa habilidade com a pesca, mas eles não enxergam uma outra oportunidade senão essa, para ganhar o pão. Então eles voltam para aquela atividade como uma resposta de que, olha, não tem outro caminho, não tem uma outra alternativa. Vamos pescar, vamos voltar à nossa velha prática. E Jesus se manifesta a esse grupo de uma forma onde ele se apresenta justamente naquele momento em que eles pensavam que tudo já estava resolvido. Jesus se apresenta a esse grupo falando: olha, eu estou aqui, eu ressuscitei, eu sou esse que venceu a morte. Vocês, porventura, podem estar vivendo um momento de incredulidade, um momento de falta de fé. A fé de vocês pode estar nesse momento oscilante, mas eu estou aqui para fazer prova de que tudo o que eu havia dito é real e está se cumprindo.
Então, diante dessa realidade, Jesus, ele se apresenta como uma prova viva dessa fé encarnada que talvez alguns haviam perdido nesse curto espaço de tempo em que a presença visível e material de Jesus já não estava mais com eles. E é interessante isso porque esses discípulos, eles andaram com Jesus. Esses discípulos acompanharam o Mestre, ouviram do Mestre. Esses discípulos viram coisas extraordinárias acontecendo. Viram Jesus ali trazer à vida aquele que estava morto. Viram Jesus dar visão ao cego. Viram Jesus dar força às pernas de quem não andava. Viram inclusive Jesus diante de uma realidade extrema, falando: Pai, que seja feita a tua vontade. Mas diante de uma realidade de medo, de opressão, de supressão, eles simplesmente optam e encontram como possibilidade voltar a uma velha atividade, e que não era uma atividade ruim para a época. Mas não era isso que Deus tinha reservado para eles. O Senhor esperava deles tão somente fé. Nas Sagradas Escrituras, no capítulo 20, um capítulo antes do que nós lemos, nós temos o relato de Tomé, que foi alguém que ali duvidou da realidade da ressurreição e do Cristo que estava diante dele. É tanto que Jesus se apresenta a ele e fala: olha, pode tocar nas minhas mãos, pode ver o meu lado perfurado, eu estou aqui, eu ressuscitei. E às vezes nós olhamos para a realidade de Tomé e esquecemos que essa realidade era a realidade dos outros discípulos também. Não foi somente Tomé que duvidou e que teve uma crise de fé, mas os outros discípulos também tiveram uma crise de fé. E a verdade é que, se nós estivéssemos lá, nós também teríamos essa crise de fé, como nós temos hoje. Porque por vezes, nós somos provados a confiar e a crer, e nós damos o nosso jeitinho. Nós queremos fazer do nosso jeito. Às vezes, a realidade é uma realidade onde Deus, Ele deixa a nós claramente a evidência de que aguarda, espera, confia, e nós tentamos dar uma adiantada, pensamos que estamos ajudando Deus, mas na verdade nós estamos atrapalhando. Na verdade, nós estamos criando mais dificuldades. Às vezes, numa realidade onde envolve uma questão financeira, a primeira alternativa que nós encontramos não é confiar, mas é ir em qualquer banco, em qualquer agiota, pegar um empréstimo. Às vezes, a realidade que envolve uma questão de saúde, nós não estamos dispostos a confiar, a crer, a acreditar, a buscar a ajuda de profissionais. O que nós fazemos? Nós damos um Google e nós encontramos um medicamento, encontramos as plantas medicinais que vão nos ajudar. E aquilo pode nos fazer muito mal. Às vezes, diante de uma realidade onde Deus está colocando os nossos pés nessa igreja e está falando: olha, fica firme, confia, nós esmorecemos rapidamente e falamos: não, aqui não é o nosso lugar. E nós vamos embora e procuramos outra forma, outro lugar, outras formas de servir, sendo que Deus está falando: olha, é aqui que eu quero você. Então, veja que diante das nossas crises de fé, nós tentamos também, às vezes, e por muitas vezes, dar o nosso jeitinho, trilhar o nosso caminho. E os discípulos, eles não fizeram diferente. Eles estavam diante de uma realidade onde, para eles, o único vislumbre da graça que parecia ser real era voltar à atividade da pesca, era voltar aos seus velhos mecanismos, era voltar àquilo que, de alguma forma, era conhecido para eles. Eles tinham conhecimento daquilo. Mas parece que diante disso, sempre o Senhor nos surpreende. Sempre o Senhor nos dá uma forma de visualização diferente e das coisas acontecerem de um modo diferente. Porque esses homens, por mais experimentados que eles eram no mar, a palavra de Deus nos diz que eles passaram a noite inteira lançando a rede, tentando pegar os peixes, e eles não pescaram sequer um peixe. E aí, olha, por mais ruim que seja o pescador, por mais ruim que seja o mar, alguma coisa a gente pesca, alguma coisa a gente vai conseguir pegar, nem que seja sujeira no fundo do mar, a gente vai conseguir pegar.
Me lembro que certa vez eu fui fazer uma visita ao missionário, pastor Zenildo. Ele estava nessa época lá no Rio Grande do Sul. E aí tinha o rio Guaíba, né, que margeia a cidade lá de Porto Alegre. E aí um dia, uma tarde, ele falou, vamos em uma margem do rio e nós vamos pescar, né? Eu falei, bom, legal, não tem nada diferente para a gente fazer, né? Vamos para Gramado, né? Vamos fazer compra lá em Porto Alegre. Não, nós vamos para o rio, vamos pescar. E aí fomos, ele preparou lá a vara, preparou as iscas e tal. E aí ele jogava, puxava, vinha o peixe. Jogava, puxava, vinha o peixe. Eu tentava da mesma forma e não conseguia. E por mais ruim que eu fosse naquilo, chegou uma hora que veio um peixe. Veio um peixe. A minha alegria foi tamanha que eu pensava que, de fato, era um grande peixe, mas não, era um peixinho desse tamanhozinho assim. Então, por mais ruim que seja o pescador, alguma coisa você pesca. E esses pescadores aqui, eles não eram ruins, eles sabiam. Provavelmente, diante das ciências do tempo, dos estudos do tempo, eles sabiam se os ventos estavam favoráveis ou não, eles sabiam que, talvez naquele horário da noite, o mar estaria mais calmo. Eles sabiam, inclusive, quantas pessoas iriam naquela embarcação, mas eles estavam tão desanimados de tudo que eles estavam vivendo, que Pedro, até num deslumbre, ele estava no barco, a palavra de Deus mostra aqui que até a túnica dele ele não estava usando mais. Ele estava de uma forma onde havia desesperança, havia falta de fé. Havia uma realidade onde talvez o que restava para eles era simplesmente pegar alguns peixes. Mas o Senhor, Ele se apresenta, meus amados irmãos. O Senhor, Ele se revela mesmo em meio às nossas crises de fé. Eu já tive uma crise de fé. Talvez você já teve uma crise de fé. Talvez você já se deparou em algumas das suas orações falando, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha família? Senhor, mas há tanto tempo eu aguardo, há tanto tempo eu espero, e nada acontece. Senhor, mas eu tenho feito do modo certo, da forma correta, e ninguém olha, ninguém reconhece. E aí, crises do tipo nos acompanham. E isso é pertinente à nossa humanidade. Não tem nada de errado. Vão existir crises na nossa vida, vão existir crises de fé, mas algo que eu quero destacar aqui é que mesmo em meio às nossas crises de fé, o Senhor, Ele se revela a nós como o autor da fé. O Senhor, Ele se revela a nós como aquele que tem todo o poder nas suas mãos para renovar, para dinamizar, para trazer fé ao nosso coração de uma forma que outra maneira jamais poderia nos conceder. Jesus, quando se apresenta aqui aos discípulos, ele se apresenta de uma forma aonde ele logo é notado, ele é percebido. A palavra de Deus diz que João, que estava juntamente com Pedro ali, reconhece que é Jesus. E eu fico imaginando o burburinho, talvez naquele momento, as pessoas ali naquele barco, os discípulos falando, gente, é o mestre que está aqui, é o mestre que está falando. O mestre ressurreto, nós duvidamos, nós não estávamos acreditando, nós estamos querendo fazer do nosso jeito, da nossa forma. Talvez algo que tinha muito a ver com uma vergonha interior cobriu o coração daqueles discípulos, talvez algo de lembrança, de palavras, daquilo que eles haviam ouvido do mestre, veio à mente, talvez alguns tentaram se esconder, talvez alguns tentaram mudar a forma com que se apresentavam, mas era indistinto aqui, a presença do mestre fez com que aquele ambiente que estava sem esperança, voltasse a ter esperança. A crise de fé existente, a ponto de que alguns pensavam em desistir, em abandonar o caminho, em seguir as suas vidas, em fazer do seu jeito, em fazer da sua forma, cai por terra, ou melhor, cai por mar, né? Eles estavam no mar, cai por mar, e agora eles conseguem vislumbrar uma nova realidade, uma nova perspectiva, uma nova janela se abre. E é interessante porque quando Jesus,
ele é percebido, quando Jesus é reconhecido, quando nós abrimos o espaço para que o autor da nossa fé se manifeste, novas oportunidades surgem diante de nós. Talvez coisas que nós jamais tínhamos pensado, nós começamos a pensar. Talvez oportunidades que nós jamais tínhamos visto, nós começamos a ver. Porque Ele é esse que faz com que a noite escura se torne num dia claro. Ele é esse que faz com que a tempestade se transforme num mar de bonança. Ele é esse que faz do local onde não tinha peixe nenhum, ter muitos peixes. E Jesus dá uma orientação. E a orientação para esse grupo é: lancem a rede. E Jesus dá uma orientação muito clara: lancem a rede do lado direito do barco. E eles, sem questionarem, homens experimentados no mar, que lançavam do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás. E eu fico imaginando que durante a noite, durante aquele momento em que eles, cansados, lançavam as redes, eles deviam ter lançado inúmeras vezes a rede do lado direito. E eles nada pegavam. Lançavam do lado esquerdo, nada pegavam. Mudavam de lugar, iam para uma outra parte do mar, nada acontecia. E Jesus dá uma direção: lance do lado direito do barco. E ali nós vemos o milagre acontecendo, aonde eles não apanharam os peixes tão somente, mas os peixes vieram em direção à rede e ali ficaram, e eles tiveram a prova viva de que aquela voz que dava a instrução a eles era a voz do Mestre. Era a voz do Mestre. A palavra nos relata em outros evangelhos dizendo que o barco, ele, na recondução para a margem ali, ele foi meio que a pique. Ele ia um pouquinho, parava, diante da quantidade de peixes que eles haviam pegado. Talvez uma pesca que em nenhum outro momento, em nenhuma outra situação, eles haviam experimentado. Talvez todas as histórias de pescador que eles tinham, nenhuma delas se comparava àquela que era real e verdadeira. E aí eles são dirigidos para a margem. Eles ali, quando chegam na margem, a palavra nos mostra que ali já havia uma fogueira, já havia peixe, já havia pão. E o Senhor, Ele estava ali presente, e Ele faz prova dessa existência, Ele faz prova dessa pessoalidade dEle, jantando, comendo com aquele grupo de discípulos. E ali naquele momento, os olhos certamente que estavam fechados se abrem, o coração que estava com dúvida, deixa de ter dúvida, e abre-se para a realidade de crer e confiar, e aquela crise de fé que existia. O mestre morreu, não morreu, o corpo do mestre foi levado por alguns embora ou não foi, as palavras vão se cumprir ou não vão se cumprir, elas deixam de existir, a dúvida deixa de existir, e eles passam a ter uma certeza e uma confiança, que a fé só é possível quando manifestada na pessoa certa, e esse que é o autor da fé se chama Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Ele é esse que faz com que Hebreus 11 passe a ter sentido, faça sentido para a nossa vida. Porque quando nós olhamos para as palavras tão somente, é muito bonito dar as definições e falar que a fé é a prova das coisas que não se veem, é a prova das coisas que se esperam. É muito bonito, mas viver na prática é um negócio diferente. Então, quando nós observamos tudo isso e miramos na pessoa certa, que é Jesus, Ele é o nosso autor, Ele é o autor da fé, Ele é a brasa que mantém o nosso coração aceso, aquecido. Ele é aquele que nos faz lembrança de que todas as suas palavras se cumprirão, nada será em vão, nada passará desapercebido. Ele é esse que inclusive vê as nossas crises de fé e que se manifesta a nós em meio às nossas crises de fé. Nem sempre nós estamos 100%, nem sempre nós estamos plenamente confiados. Por vezes nós queremos fazer do nosso jeito, queremos dar o nosso jeitinho, queremos e imaginamos e pensamos que podemos ajudar Deus, inclusive. E isso é tolice, é loucura, porque por mais que nós fazemos,
Nós não conseguimos chegar à plenitude daquilo que Deus tem reservado para a gente. Então, de outra forma, resta a nós tão somente crer, tão somente confiar e deixar que, em meio à escassez, em meio à turbulência dos nossos corações, em meio ao vazio que por vezes existe dentro de nós, deixar que Jesus preencha, deixar que Jesus traga as respostas. Um coração, ele só é preenchido plenamente quando Jesus faz parte dele. Você pode estar buscando em todo e qualquer lugar. Você pode estar buscando nos amores, nas paixões, nas bebidas, nas baladas, no dinheiro, no poder, no prestígio, mas nada disso vai preencher o seu coração. O seu coração só será totalmente preenchido quando Jesus habitar dentro dele, porque Ele é esse autor da fé. Ele é essa chama viva que faz com que corações desiludidos passem a ter esperança no Senhor, passem a ter confiança em Deus, passem a ter expectativas positivas no Senhor. Aqui, os discípulos, eles foram de forma apoderados por esse amor e por essa fé que ali estava com eles, a ponto de que, a partir dali, não houve mais questionamentos, não houve mais dúvidas, não houve mais expectativas falsas. Eles simplesmente seguiram e falavam do amor de Jesus e viviam os milagres e confiavam no Senhor, seja Ele estando presente, visível, ou seja Ele estando presente de um modo espiritual. Eles criam que o Senhor estava com eles. E isso fazia com que tudo aquilo que Jesus havia ensinado passasse a fazer sentido. O Senhor havia dito a eles: é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. É necessário que o Espírito Santo inunde o coração de vocês. É necessário que vocês continuem falando em meu nome, pregando em meu nome, expulsando os demônios em meu nome. É necessário que vocês continuem instruindo as famílias no meu nome, falando do amor, da graça do Pai, através do nome de Jesus. E se nós não tivermos fé, nós vamos fraquejar em meio a esse caminho. Se nós não tivermos fé, o primeiro convite que nós recebermos para que haja algum tipo de desvio na empresa, nós vamos aceitar. Se nós não tivermos fé, a primeira oportunidade de dar uma escapadinha fora do casamento a gente vai fazer. Se nós não tivermos fé, a primeira oportunidade de jogar uma pedra e afundar a igreja de Jesus, nós vamos fazer. É preciso ter fé, meus amados irmãos, para que nada disso aconteça. E a nossa fé não está na estrutura, não está nas pessoas humanas, não está nos prestígios humanos. A nossa fé está em Jesus Cristo. Quando o coração é dotado de fé, nós podemos experimentar de uma paz que nada e ninguém pode nos dar. Quando nós temos fé no Senhor, nós acreditamos que aquilo que porventura pode estar muito distante, passe a ser real na nossa vida. Quando nós temos fé, nós entendemos que, ainda que as crises sejam muitas dentro do nosso coração, o Senhor, Ele se revela a nós para nos dar a paz necessária para seguirmos em frente. O convite nessa noite é para que depositemos a nossa fé e a nossa confiança em Jesus. Em Jesus. Ao contrário do que eu ouvi uma vez no rádio, onde um determinado bispo, apóstolo, não sei de quantos estavam dizendo, e ele falava da seguinte forma: olha, é necessário ter fé em Jesus. Mas como você não consegue ter fé em Jesus, tenha fé no apóstolo, que eu levo a sua fé até Jesus. Não, não é assim. Não é desse jeito. A fé tem que estar em Jesus. Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que ministra doses homeopáticas a cada manhã no nosso coração, para que as misericórdias do Senhor se renovem sobre nós e nós tenhamos a fé de que Ele estará conosco durante as 24 horas daquele dia. É a fé em Jesus que faz com que nós entreguemos nossa vida e o nosso coração a Ele, aonde nós falamos: Senhor, daqui para frente não sou mais eu, mas é o Senhor que vive em mim.
É pela fé no Senhor Jesus que nós encaminhamos os nossos filhos e falamos: filho, vá na paz e na bênção do Senhor para o seu trabalho, para a sua escola, para as suas atividades. E nós descansamos, porque nós sabemos que o Deus que tudo vê, que tudo cuida, está lá com Ele, está cuidando, está encaminhando, está dirigindo. É pela fé em Deus que nós entendemos que as crises dentro da nossa casa serão vencidas. É pela fé em Deus que nós apoiamos missões. É pela fé em Deus que nós servimos com amor na igreja. É pela fé em Deus que nós estamos aqui, sabendo que não é uma questão de performance, não é pela performance do grupo de louvor, não é pela performance do pregador, não é pela performance dos que servem nessa noite. É por Jesus que nós estamos aqui. Porque se não fosse por Ele, certamente haveriam outros lugares melhores e mais aconchegantes e mais atrativos do que esse para estar. Se nós não estamos aqui por Jesus, nós estamos pela forma e pela causa errada. Nós estamos aqui por Ele, porque a nossa fé está nele. E a fé que nele está nos retroalimenta para que sigamos em frente, confiantes e na certeza de que jamais estaremos sozinhos e Ele está conosco. Independente do que estamos passando, independente das crises que vivemos, independente da forma que nós estamos hoje, inclusive, crendo e confiando, o Senhor, Ele nos chama a redirecionar o nosso olhar para Ele, ouvi-lo atentamente, porque Ele está nos dando instruções para que vivamos uma vida melhor e uma vida que agrada a Deus o Pai. Que assim seja a nossa caminhada, que assim seja o nosso desenvolvimento. Uma vida onde a nossa fé não é desenvolvida pela fé que temos no outro, mas pela fé que nós temos no Senhor. Porque essa fé é a fé que faz com que montanhas se movam, é a fé que faz com que milagres aconteçam, é a fé que faz com que o extraordinário seja verdade na nossa vida. Nós cremos nisso. Algumas semanas atrás, e eu termino com isso, e até para que os irmãos desenvolvam essa fé também, né? É algo que eu tenho aprendido, eu tenho a cada dia desenvolvido e aprendido um pouquinho mais. Os irmãos sabem da realidade dessa chácara aqui do fundo, a qual, por vezes e muitas vezes, já houve interesse da igreja em comprar essa chácara e em algum momento da história da igreja, o vendedor falava que para a igreja não venderia. Em algum momento da história da igreja, nós tentamos e não conseguimos. E aí um dia nós chegamos aqui pela manhã e vimos a placa lá, vende-se. E aí nós fomos buscar orientações, fomos buscar entender um pouco melhor sobre como era essa venda. E aí conversamos, chegamos até o vendedor, chegamos ao proprietário da chácara. E assim, meus irmãos, a realidade é, nós sabíamos que era um negócio caro, mas nós não imaginávamos que era tão caro assim. Para os irmãos terem uma ideia, o vendedor está pedindo 4,5 milhões pela propriedade. 4,5 milhões pela propriedade. Algo que nós não temos, essa é a verdade. A realidade é que nós não temos. Mas nós cremos e confiamos que, se de alguma forma for para ser nosso, a gente pela fé vai alcançar. Então eu vejo que Deus tem destacado essa possibilidade para que a gente possa desenvolver a fé nele. Ele é o Senhor do ouro e da prata. E logo no começo que tudo isso surgiu, algumas especulações que nós tínhamos é 800 mil, 1 milhão, 1,5 milhão. A gente falou, bom, esse valor dá até para a gente tentar, né? A gente fala com o Luciano, pega um empréstimo com o Luciano, pega um empréstimo com Rose, irmã Sueli, e daí por diante. Dá para a gente chegar fácil. Mas não, são 4,5 milhões. 4,5 milhões. E aí, a fé, ela se desenvolve aonde? Hebreus 11 diz o quê? Nas coisas que se esperam, nas coisas que não se veem. Eu tenho orado a Deus e falado, Senhor, se for para ser nosso, faz um milagre, faz alguma coisa acontecer. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite também, para que os irmãos possam ter a fé de vocês exercitada e provada nesse exercício.
Porque para Deus, como diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, nada é impossível. O que são 4,5 milhões para Deus? Nada, nada, nada. O que é a proposta de um homem que é irredutível na sua negociação para Deus? Nada. Deus pode mudar o coração do seu Marcino. Deus pode mudar o curso do rio. Deus pode fazer o que Ele quiser. Sendo do agrado dEle que a propriedade seja da igreja ou não. Pode ser que Deus quer usar para outros fins e que de alguma forma vai abençoar a igreja também. Então, resta a nós o quê? Desenvolver a nossa fé. Crer, confiar, acreditar. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, se você quer um exercício para sair daqui e exercitar a sua fé, ore nesse sentido junto com a gente. A diretoria da igreja tem orado, os irmãos têm orado, e eu acredito que agora a igreja também vai orar junto com a gente nesse sentido. Amém? Vamos orar? E se a palavra de Deus falou ao teu coração, para que você possa desenvolver essa fé, crer no impossível, se porventura você é esse que tem vivido uma crise de fé, ou já viveu, ou tem passado por momentos de instabilidade, eu quero dizer que a palavra vem a você nessa noite, aonde Deus Ele se revela e diz: eu sou esse Deus presente e eu manifesto a você a minha graça, o meu amor, mesmo em meio às suas crises de fé. O nosso Deus é esse que faz do mar, que não dá peixe nenhum, vir grandes peixes. O nosso Deus é esse que faz com que a tempestade seja acalmada, faz com que os milagres aconteçam, faz com que realidades sejam possíveis de serem vividas. E eu quero entender tudo isso e viver a vontade de Deus. E talvez Deus está falando ao seu coração nessa noite também. E eu quero convidar você a orar junto comigo. Se Deus falou ao teu coração, se a tua fé está sendo exercitada, movida, esticada, coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé, você que a palavra falou ao coração, que quer colocar a tua vida diante de Deus, diante do altar de Deus. E lembra, se não há motivos para que você exercite sua fé, exercita a sua fé no que eu falei. Exercita a sua fé na realidade da possibilidade da gente comprar esse terreno, da possibilidade do curso do rio mudar, da possibilidade do coração do dono mudar. É fé, é confiar, é crer, é acreditar. Amém? Vamos orar nesse momento? Amado Deus e querido Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Obrigado, Deus, por dar a nós a oportunidade de exercitar a nossa fé, mesmo em meio a momentos de crises que existem dentro do nosso coração. Os discípulos viveram isso, uma crise que estava instaurada e que por vezes dizia, tudo acabou, mas o Senhor foi aquele que reativou a fé no coração deles, a ponto de que eles saíssem daquele barco, tivessem um momento de ceia com o Senhor e dali fossem para a luta, fossem para a guerra. Ó Deus, desenvolve essa fé no nosso coração também. Nos dá a graça, Senhor Jesus, de pela fé crer que nossa igreja vai crescer, que pela fé pessoas vão aceitar Jesus, crianças vão chegar, jovens vão se consagrar, ó Deus, casamentos vão acontecer, ó Deus, que pela fé nossa igreja vai expandir, ó Deus, nós confiamos no Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, que nada é maior do que o Senhor. O Senhor é o dono do ouro, da prata, o Senhor é o dono de tudo que existe. Não há impossíveis para o Senhor. Ó Deus, de um modo muito especial, toca no nosso coração nessa noite e faz com que saiamos daqui com sonhos reavivados, com esperanças renovadas e cheios da fé que é encontrada no Senhor. Obrigado por tudo e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor nessa noite. Amém.